Ora, muito boa tarde, bem-vindos a todos. Aqui estamos para mais uma continuidade da nossa prática. Alguns de vós juntam-se regularmente a estas sessões. Portanto, eu diria que é uma continuidade e um aprofundamento da prática. E para os que estão a primeira vez, também há de ser uma continuidade da vossa prática de qualquer forma. Portanto, muito bem-vindos. Gratidão a vós próprios por terem vindo, por terem tomado esta decisão no dia de hoje. Às vezes é bom lembrarmos disto, não é? Podíamos fazer muitas coisas nesta hora, neste momento, nesta altura, mas decidimos juntarmos a uma sessão de uma investigação interior que, ao fim e ao cabo, tem como base um ensinamento que leva à expansão da consciência e à libertação do ser humano. E, portanto, é algo profundo. Quando fazemos estas sessões, fazemos um pouco de meditação guiada, hum, consciência do corpo, etc. Parece algo até bastante corriqueiro, até talvez, mas é interessante que o caminho faz-se assim, não é? Faz-se através destes corpos onde estamos, faz-se através da matéria física. E, portanto, não só na matéria física, faz-se através da transcendência da matéria física, mas para transcendermos, temos que compreendê-la, aceitá-la e libertarmos dessa percepção, dessa noção do eu e do não eu. E, portanto, é importante termos esta análise, digamos assim, de percebermos que esta é uma escolha que tomamos, de estarmos numa sessão destas, e talvez as nossas motivações possam ter sido outras mais leves, digamos assim, mais ligeiras, mas ao fim e ao cabo, falamos de uma perspectiva de uma filosofia e de um ensinamento de libertação da roda do samsara, de libertação do ciclo de nascimento e da morte, de libertação de todo e qualquer sofrimento, de despertar da consciência, de expansão da consciência. E portanto não é coisa pouca. Às vezes não nos apercebemos de pequenas decisões que tomamos na vida, o impacto que têm ou que vão tendo, não é nada assim tão crucial, às vezes, de cada decisão, mas muitas juntas vão tendo um impacto de direcionamento ou redirecionamento da nossa vida. E é importante também perceber isso, contemplar isso um pouquinho, porque as coisas têm resultados, não é? Têm consequências. E portanto é interessante fazermos esta análise, uma análise quiçá ligeira e quiçá profunda das nossas motivações, do, do que nos leva a estar presente em cada um dos momentos em que estamos presentes em estruturas diferentes, em contextos diferentes, dentro daquilo que podemos fazer. E portanto é importante termos esta consciência. E mais uma vez congratularmos-nos por estarmos aqui hoje, cada um de nós, cada um de vós, ter decidido estar numa sessão deste âmbito. Vamos então dar início à nossa sessão de meditação. Este sentimento de gratidão é algo bom, é algo realmente bom para começarmos este sentimento de gratidão para connosco, para com a vida, para com o universo, para podermos estar aqui, para com as nossas mães, os nossos pais que viabilizaram esta possibilidade, para com todos os ancestrais que viabilizaram esta possibilidade, para com todos os que deixaram estes ensinamentos também vivos ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, os que todos abriram caminho e possibilitaram caminho, os nossos antepassados, as nossas outras vidas, todos os percursos que culminaram neste momento presente e que vão ter a sua continuidade noutros culminares. Estamos então conscientes do nosso estado de ânimo neste momento, gratidão e felicidade, confusão, tristeza, amargura, desilusão, curiosidade, interesse, energia, seja o que for.
este aqui e agora, este estado de ânimo. É assim. Consciencialização do corpo físico aqui sentado, desta forma, neste sítio, nesta cadeira, neste banco, nesta almofada, neste chão. Consciencialização da planta dos pés, onde é que está a tocar, o que é que estão a sentir nessa área do corpo. Querem movimentá-la um pouco para alterar a sensação, para sentirem de outra forma. Pôr tensão, distender, movimentar, não movimentar. Consciência profunda. Sensação dos dedos dos pés, ponta dos dedos dos pés, peito do pé esquerdo, peito do pé direito, os tornozelos, libertar os tornozelos, as nossas canelas, barriga das pernas, interior dos joelhos, sensação no interior dos joelhos, exterior dos joelhos, curva atrás dos joelhos,
consciência aqui presente. Parte de cima das pernas, parte superior das pernas, pressão da almofada do banco, a base da coluna, subindo pela coluna vertebral, costas, vértebras, espaço entre as vértebras. Luz que vai saindo do espaço entre as vértebras, indo pela coluna acima, visualizando, contemplando, até a zona do pescoço, até a base do crânio, nossa cabeça como um todo, topo da cabeça, luz que sai por cima, sensação. A nossa testa, cavidades oculares, as pálpebras, interior dos olhos, cana do nariz, ponta do nariz, maçãs do rosto, sorriso interior, sorriso no rosto, o nosso queixo, a nossa garganta desobstruída, nosso coração preenchido, transbordante, caixa torácica, transbordante, sensação.
nossa barriga, os nossos intestinos, sensação no interior, mais abaixo, ligação do pescoço aos ombros, descontrair, ombros, sensação da axila, no interior do braço, à curvinha do cotovelo, sensação no exterior do braço até ao cotovelo, antebraço, pulsos, quebrar as correntes, pulsos, costas das mãos, expandido, nós dos dedos, abrir, ponta dos dedos, usamos a nossa consciência na palma das mãos, conscientes dessa área. Repousamos na palma das mãos. Ficar conscientes da nossa respiração durante alguns momentos. Inspiração, trazer ar novo. A expiração, largar o passado. Conscientes. Inspiração, expiração. Presentes.
Se houver alguma dispersão, trazemos a mente de volta, conscientes deste momento, aqui e agora, onde estamos. Respiração. O corpo a respirar como um todo. Pescoço solto, cabeça como que pendurada por um fio ao céu, ligada. Desejando bem esta forma de vida, conscientes do espaço à volta do nosso corpo, espaço acima do corpo, espaço mais ao largo, dentro e fora do edifício, acima do edifício, espaço mais abrangente, mais ao largo, mais à volta, espaço por cima da cidade e da vila e do campo à volta. Espaço e luz nesse espaço, desejar o bem nesse espaço, a esse espaço, a todos os seres nesse espaço. Espaço à volta do edifício, dentro da casa, à nossa volta, dentro de nós, respiração.
na nossa ênfase de estarmos conscientes daquilo que está a acontecer, muitas vezes temos também esta ênfase no quando falamos com outras pessoas, quando estamos nas situações, quando as situações são agradáveis ou desagradáveis, perceber como nós estamos a perceber a nossa reação, não perceber que muitas vezes não conseguimos mudar o exterior e a nossa maior dádiva é podermos investigar o nosso interior a partir das situações que estão a acontecer. Esta é uma ênfase muito importante e muito libertadora em si, e muitas vezes existe esta noção do estar consciente. Às vezes, quase com que um estar consciente basta, e isso, na verdade, tem um travo muito libertador. Hum, Há uma coisa que às vezes não é tão bem compreendida, que é o estar consciente basta em termos de libertação interior e em termos de uma realidade última, mas há uma questão que são as circunstâncias em que nos encontramos. E às vezes, dada esta ênfase, que é uma ênfase muito oportuna e benéfica, escolhe-se um pouco aquilo que temos que fazer cá fora. Isto não significa apatia, não significa resignação, não significa que nós não falemos quando devemos falar, ou que até digamos aos outros ahm, quando achamos que eles estão a passar do ponto. E isto é muito importante porque muitas vezes dentro do ensinamento no budismo e no ensinamento do Theravada, hum, às vezes a compreensão é que realmente devemos simplesmente olhar para o que está a acontecer dentro de nós e não reagir, principalmente quando estamos a ficar quentes por dentro ou exaltados. E é de uma grande sabedoria essa abordagem, é de uma grande sabedoria mesmo, porque evita-se muitos mal-entendidos, evita-se muito karma, digamos assim. É de uma grande sabedoria mesmo. Em contrapartida, às vezes caímos um bocadinho no. Não queremos agir, não queremos fazer nada porque parece que nunca sai daquele ponto certo. E é verdade, às vezes quase nunca sai daquele ponto certo. Mas é importante dizermos quando as coisas não estão bem, se achamos que isso vai ser, se achamos que é o momento, claro, se achamos que é oportuno, etc. Perceber também essa contrapartida deste caminho interior, que muitas vezes temos que ficar para fora. E às vezes não é agradável, mas é importante. Muitas vezes deixamos-nos espezinhar durante muitos anos, às vezes por inconsciência, às vezes por não vermos alternativas, ou não é bem uma resignação, mas é mais um entorpecimento nosso em relação àquilo que é possível, em relação porque às vezes também não mudamos, a nossa consciência não está mais abrangente e, portanto, parece que temos que estar sujeitos ou limitados a uma situação. E às vezes com a nossa prática, quando despertamos, quando estamos mais conscientes, quando percebemos já isto tudo, continuamos a sujeitar-nos a muitas situações, porque achamos que realmente o outro não é culpado da nossa infelicidade, é verdade. A culpa do nosso estado interior não é do outro, é verdade. Não estamos cá para mudar os outros, temos é que perceber-nos a nós próprios, compreender-nos e libertar-nos, é verdade. Mas é até um ponto de compaixão quando chamamos a atenção do outro devidamente na altura de vida. Do outro, de um sistema, de uma organização, seja o que for. Não é para se pôr em trabalhos, digamos assim, mas acho que é importante porque tenho ouvido relatos de várias pessoas que caíram numa certa passividade por causa desta ideia, acentuada, ah, e bem acentuada, às vezes é descontextualizada de certa forma, mas é bem acentuada no budismo desta questão da consciência de nossa reação, acima de tudo. Isso é muito importante. Mas também temos de ver que às vezes a nossa irritação, frustração tem uma razão de ser. Às vezes é nosso, é verdade. Mas às vezes a situação também não está correta mesmo e, portanto, não é sempre a opção melhor, a passividade. Antes pelo contrário.
nós temos, quando falamos de uma forma mais profunda, temos esta noção que a não ação é muito mais forte que a ação. E num nível profundo, quando é adequado, quando é o correto, é verdade, tem um impacto muito mais profundo e muito mais libertador, muito mais transcendente, muito mais transcendental, porque vem de um ponto mais incondicionado. Quando vem desse ponto mais incondicionado, e derruba muitas barreiras, essa não ação. Mas essa é de um ponto mais profundo, às vezes a nível mais ah, prosaico, a nível mais mundano, a ação é muito importante. Já temos perguntas. É a consciência, vou ler a pergunta. Como saber esse ponto entre o que devemos aceitar e o nosso limite? É a consciência. Vamos apurando esta consciência. Muitas vezes ficamos frustrados porque não sabemos, não é? Não sabemos. E às vezes é preciso tentar também. É preciso tentar. Às vezes dizemos alguma coisa porque achamos que outra pessoa, neste caso, passou os limites, e depois ficamos com um sentimento que não temos a certeza se foi a coisa certa a fazer. Então vamos investigando e às vezes é preciso agir e outras vezes é preciso não agir, mas investigar, perceber qual é o resultado para nós próprios, acima de tudo, é um facto. Qual é o resultado para nós próprios. Claro que às vezes não nos sentimos bem porque também temos sentimentos de culpa. Não é que não tenhamos feito a coisa certa, às vezes temos sentimentos de culpa, mas tudo isto é um campo de investigação. E portanto é o aprimoramento. Não queiramos perceber o que é o certo para fazer em cada momento sem praticar. Podemos querer, mas é mais difícil. Não estou a dizer que não é possível, mas é mais pontual talvez, é mais difícil. Hum, Lá está, e o praticar é cuidar dos pensamentos, cuidar das palavras, cuidar das ações, cuidar das emoções, porque se deixamos estar tudo nublado cá dentro, vai ser mais difícil ter a visão cá fora, tudo nublado e conturbado. Muito obrigado. E quando surge o tédio no meio do caminho, pode dar sugestões para eu conseguir transcender? O tédio é uma das maiores bênçãos que podemos ter. Não, quando nós pensamos em transcender, eu percebo se estiver a falar em termos de desmotivação, isso é algo diferente. Mas o tédio profundo, não estamos a falar de depressão, estamos a falar de tédio. Às vezes é muito bom encontrarmos esse tédio, estamos presentes com esse tédio, ficar com esse tédio. A nossa sensação é que sempre queremos mudar para outra coisa. Vamos ficar com esse tédio, olhar para esse tédio, olhar mesmo para ele, ver o que é que isso é. Muitas vezes queremos paz e a paz, ou vem o tédio em vez da paz, ou a paz passa a ser tédio. Vamos olhar para ele. Eu percebo o que está a dizer, se tiver, outra vez, se estiver a falar em termos de estagnação, por exemplo, mas não vamos confundir uma coisa com a outra. Vamos olhar para o tédio. E o tédio também muitas vezes traz-nos um certo, uma certa desilusão, no bom sentido, já não estamos iludidos, uma certa desilusão para com a vida, um certo não deslumbramento, um, um certo cair o véu, cair o pano, e ficamos a olhar para as coisas como elas são. Não estou a dizer que a vida de uma pessoa no seu caminho não deva ser interessante, motivadora, ou, claro que sim, é agradável, claro que sim, mas às vezes a questão do tédio é o desencantamento pela vida. É o desencantamento, não é o deixar de ter alegria, é o desencantamento. É não estamos encantados, estamos acordados em vez de encantados. Isso às vezes é muito importante. Desculpe não lhe dizer como ultrapassar o tédio e ficar com o tédio. Claro que o tédio pode-se ultrapassar fazendo coisas diferentes, não é? De certa forma. Mas às vezes também sentimos que não é esse o caminho. Não sentimos fazer essas coisas diferentes, sentimos que vamos nos estar a enganar mais um bocadinho, não é? Estamos com tédio, vamos praticar de outra forma. Vamos comer um gelado, vamos praticar na praia. É tudo muito bom e pode funcionar em termos de motivação, etc.
mas em termos de investigação profunda pode ficar com o tédio. Não estamos a falar de depressão, outra vez, nem de estagnação. Isso é muito importante. Muitas vezes é uma das indicações que se dá. Eu confesso que não tenho muito tédio aqui na vida monástica em Cima da Dama, mas há aparatos monásticos, digamos assim, onde o objetivo é mesmo ter tédio, sentir tédio profundo. Tédio, frustração. Ou seja, ficamos num ponto em que temos mesmo que atravessar a parede. É mesmo, como se diz em inglês, coming to terms com a realidade tal como ela é. E às vezes é mesmo tédio, frustração. E daí ultrapassa-se. Não podemos querer sempre tudo agradável. Então às vezes é mesmo nesses momentos que olhamos mesmo. E temos opção, sabe que muitas vezes não temos, muitas vezes temos opção e escolhemos algo mais agradável, mas então é muito interessante que se escolhemos ficar com isso, mesmo de sendo desagradável ao início ou à partida, é muito interessante escolhermos sem sermos obrigados a escolher. Porque às vezes a vida também nos obriga, até em situações de não poder fazer muita coisa, por exemplo. Mas enquanto podemos fazer muita coisa e se nos debatemos com o tédio, vamos olhar para o tédio. Ok, temos muitas perguntas. Boa noite. Gostava que falasse sobre os mantras. Estes ajudam na concentração quando se medita. Funcionam como quando nos concentramos na respiração. Como é a melhor forma de os incluir na nossa vida? Obrigado sempre pelas suas reflexões. Nós temos mantras, temos cânticos e quer um quer outro funciona muito bem em termos de estabilizar a energia, de estabilizar a mente, de elevar a energia até. É muito interessante porque os cânticos no budismo são, a maior parte das vezes, são partes do canon e eles simplesmente descrevem a realidade, são descrições da realidade. É muito interessante quando nós temos os cânticos funerários, são, é como se fosse uma listagem, uma síntese dos ensinamentos, os máticas, é uma síntese dos ensinamentos e são descrições da realidade. E isso faz com que tudo fique no sítio certo. E às vezes a energia que se sente e a estabilidade mental e emocional que se sente, parece que tudo está descrito de forma íntegra e correta. E isso faz com que a energia fique muito estabilizada. Muitas vezes sente-se isso nos cânticos em geral e nos fúnebres, curiosamente, é um dos cânticos onde se sente mais isso. O cânticos e mantras podem ser usados de forma muito semelhante. O mantra tem a questão mais repetitiva, às vezes mais de elevar a energia, mais num certo estado de transe, no bom sentido, digamos assim. É uma concentração, ao fim e ao cabo. Hum, portanto, ambos podem ser usados. Muitas vezes podem ser usados antes da meditação, para dar uma certa estabilidade, uma certa atmosfera, criar um certo ambiente, ou no fim da meditação. E podem ser também entoados mentalmente durante a meditação. Não aconselho muito a meditação a ouvir mantras. Não aconselho no sentido de o fazer sempre. Pode-se fazer de vez em quando, mas não sempre, porque senão a pessoa também não está no seu recolhimento, no seu silêncio, na sua interiorização. É bom quando a mente está muito ocupada e não conseguimos realmente acalmar, mas não como algo que se usa sempre, não como um refúgio, digamos assim. Não estou a dizer que tem que ser sempre uma muleta, não é? Às vezes é uma muleta, outras vezes é uma boa ferramenta, mas não sempre, senão ficamos dependentes. É muito fácil reagir, é verdade. Sim, e também em relação ao que estava a dizer antes, é interessante esta questão, porque pronto, temos que ver o nosso tipo de fogo, o nosso tipo de tendência, o nosso tipo de personalidade. Há pessoas que mais reativas, há pessoas menos reativas, e são os menos reativas que às vezes têm tendência para ficar mais na impassividade, não é? Portanto, temos de ter atenção a isso. O nosso fogo é mais de exterior ou mais
ou que temos mais tendência a nos coibirmos. E aí, mais uma vez, eu estudo nós próprios. Uma coisa não é melhor que a outra, é o que é, não é? Uma árvore, um pinheiro, outra árvore, um carvalho, outra árvore, um sebreiro. Está tudo bem, cada um é como que tem que ser. Um precisa de sol mais seco, outro precisa de sol mais úmido, outro dá-se melhor com o vento, outro dá-se menos bem com o vento. Portanto, não é uma questão de nos mudarmos, mas sim de perceber quais são as qualidades a cultivar as características a cultivar em cada uma das situações. Boa tarde. O falarmos ao outro muitas vezes desilude-nos, magoa-nos mais, pois os níveis de pensamento e análise entre as pessoas são diferentes e essa atitude ao outro é mal interpretada e o outro ainda nos consegue magoar mais. Fica-se mais tranquilo e aí percebe-se que dói, onde a maldade vai, mas ficamos tranquilos apesar de tristes. É verdade, é muito boa constatação. Não vale a pena. Repare que muitas vezes quando falamos ao outro também estamos a tentar. Gostaríamos que o outro visse as coisas como nós vemos. E não vale a pena. Não vale a pena quando o outro não está aberto, desperto para essa forma de ver, para aí virado. Não vale a pena. As pessoas às vezes não fazem por um mal consciente, mas os hábitos, os gatilhos estão tão enraigados que, que é a forma das pessoas agirem. É quase a forma das pessoas se defenderem no mundo e depois nestes campos um bocadinho mais sutis em que nos estamos a abrir coisas profundas. Portanto, essa mágoa não é para ser menosprezada. É porque nós, quando estamos a falar destas nossas ou destas formas de ver a vida, eh, às vezes é muito profundo e são coisas que mexem com pontos nossos muito preciosos e muito. Às vezes estamos em encruzilhadas na nossa vida que estamos a libertar-nos de coisas de vidas e vidas e vidas e vidas. E são pontos tão importantes que às vezes mesmo nós não temos a noção. E quando vamos partilhar alguma coisa mais profunda com outra pessoa, estamos a falar de uma coisa que é mesmo muito profunda, muito íntima nossa até, e às vezes nem nos apercebemos. E outra pessoa dá-nos uma vergastada, digamos assim, e dói muito. O desapontamento e a desilusão, mais uma vez, às vezes é bom, porque ficamos a ver as coisas como elas são e a tendência é termos também cuidado. E também ver de onde é que está a nossa intenção na partilha. Normalmente é boa, ah, porque às vezes também nos sentimos sozinhos e queremos uma certa reciprocidade, ou pelo menos uma conversa. Às vezes só queremos falar um bocadinho daquilo que se passa connosco e às vezes não é fácil achar pessoas com quem falar e às vezes não podemos falar com ninguém. Às vezes passa semanas, meses, anos que não se pode falar com ninguém. Não dá. Isso não dá, não dá. Não vale a pena estarmos a desejar que seja de outra forma ou perturbados por não ser de outra forma. E é verdade, como está aqui a dizer, fica-se mais, quando se fica mais tranquilo, aí percebe-se o que dói e percebes a maldade, o nível da maldade, mas ficamos tranquilos. É verdade. Porque também não é nosso, aquilo é uma coisa do outro. E portanto, quando acalmamos, tranquilizamos, temos esse discernimento, ok, ele vai, fica lá, não carregamos connosco. Boa tarde, gostava de perguntar sobre bons hábitos, boas práticas para manter o equilíbrio entre o estudo de nós próprios e alimentar a relação com os outros. E também o que podemos esperar da sessão presencial no próximo domingo. Hum, acaba por ser também um bocadinho. Reparem que é muito importante. Falámos há pouco de disciplina. Falámos há pouco aqui no mosteiro de disciplina. E o estudo de nós próprios é feito em todos os momentos, mas também não particularmente, mas também é bom ser feito em momentos de recolhimento. E aí sim, não temos que nos preocupar, entre aspas, com a interação com os outros, temos só que lidar com isto, com esta dinâmica, com este contexto, com esta história, com este presente desta história, com esta memória da história passada. E, portanto, essa investigação é essencial para depois estarmos mais aptos também a lidar com os outros de uma forma mais consciente, mais clara.
E portanto, isso na verdade é essencial para esse equilíbrio e depois não quando estamos com os outros também e alimentar a relação com os outros. Ok, hã, também estamos a ajudar a nós próprios, mas não temos que ficar só nesse âmbito. Ou seja, se nós queremos alimentar a relação com os outros, pensamos que isso é benéfico e que nos dá um certo equilíbrio também em termos humanos, sociais, etc. Vamos alimentar as relações saudáveis e vamos alimentá-las de forma saudável, não é? Às vezes nós não temos que também nos sujeitar. Se há coisas que se calhar já não gostamos de fazer ou que são penosas para nós fazermos em termos sociais, se calhar temos, digamos assim, de fazer de vez em quando, mas não nos vamos sujeitar de uma forma que nos perturbe mesmo, temos de ter cuidado com isso. Não estou a dizer para nunca fazermos, às vezes temos de dar o jeitinho, não é, como costuma dizer, mas outras vezes também vamos procurar situações, ou até fomentar situações, ou até criar situações em que possamos estar com os outros num ambiente diferente, ou num ambiente que achamos que é benéfico para ambos. Muitas vezes fala-se de uma coisa muito simples que é caminhadas ou um passeio no parque, pronto, alguma coisa que também primeiro também às vezes é bom um ambiente diferente de qualquer forma do que estamos habituados e do que estamos habituados a estar com o outro, de forma a criar uma nova dinâmica, a não perpetuar os mesmos padrões. Portanto, isto é uma forma inteligente, dinâmica de lidar com as relações com as pessoas, não é? E, e outras coisas é que quando estamos nas mesmas relações temos atentos aos padrões, porque os padrões às vezes são o que fazem com que as relações não sejam benéficas. Ou seja, que estamos nos mesmos hábitos, na mesma rodinha. E então, na verdade, essa atenção é importante a alimentar uma relação benéfica com os outros. E, portanto, vamos tentar não cair no mesmo padrão. E aí estamos a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ao fim e ao cabo, né? Estamos a investigar-nos a nós próprios e a perceber que estamos a cair numa dinâmica que se calhar não é muito saudável. A sessão presencial no próximo domingo. Os workshops de meditação em Semedrama das 4 às 6 aos domingos são normalmente, às vezes há formatos um bocadinho alternativos, mas normalmente são 40 minutos de meditação guiada, 40 minutos de meditação a andar e 40 minutos de meditação, mais meditação guiada ou perguntas e respostas. Normalmente perguntas e respostas e depois no fim faz-se um silêncio ou mais uma meditação específica. Portanto, não é muito tempo sentado e as pessoas também podem. Normalmente as pessoas vêm para a sessão toda, mas se a pessoa quiser sair depois da meditação a andar, por exemplo, também pode. Estou aqui a ler esta partilha da Rosa. Gostaria que me ajudasse a explicação para ultrapassar os momentos de crise, controlar as emoções. Eu cuido do meu marido por amor, mas é difícil conviver com o sofrimento. Necessito de aprender a aceitar. Eu não sei quando diz controlar as emoções, não sei se está a referir às emoções não ficarem avassaladoras para si própria, para que você não se sinta completamente assoberbada pelas emoções, se é uma questão de cuidado para com o seu marido, de controlar as emoções. E controlar as emoções em certas situações é, pode ser oportuno, mas o mais importante é percebermos as emoções, não é? E também não ter medo de as sentir. Se nós sentirmos seguros ou num ambiente seguro o suficiente para estar com a emoção e mais uma vez estar bem presente com a emoção, vamos explorá-la um bocadinho, dentro da medida que nos sentimos seguros, mas vamos estar com ela. E se é um aspecto de muita dor, como pelo descreve parece ser, hum, eu pergunto-me se pelo bem dos dois, se tem espaços para si. Às vezes as situações permitem espaços grandes, outras vezes espaços pequeninos, mas espaços em que se retira do cenário, nem que seja por minutos,
e que possa dar um espaço à sua mente, ao seu coração, às suas emoções, para não ficar assoberbada. Nós normalmente, né, estamos aqui a dizer: "Não, vamos enfrentar as coisas, vamos olhar para elas, vamos olhar para o tédio, para as emoções, tudo e mais uma coisa". Mas há situações e situações, e às vezes, para olharmos devidamente, precisamos de espaço. E então é importante criarmos ou rotinas ou espaço simplesmente no nosso dia, na nossa semana, para podermos olhar com mais perspectiva para o que está a acontecer. Não sei se isto é suficiente para a sua pergunta, porque o resto seria estar consciente do que está a acontecer, estar presente, perceber quando está a surgir um sentimento de pena dentro de si e transformar isso em compaixão, por exemplo, se calhar já o faz. Perceber quando toma conta do seu marido é por amor e se fica, se tem em algum nível algum ressentimento pela situação, perceber de onde é que vem esse ressentimento e de certa forma libertar-se um pouco, se esse for o caso, porque senão torna-se num peso ainda mais acrescido para si e para o seu marido. Perceber se existe algum sentimento de culpa por sentir ressentimento, mais 2 pesos acrescidos, não é? É compreender realmente todo o nosso interior e, e mesmo para se libertar de culpa, por exemplo, tem que dar espaço. Tem que dar espaço porque não está sempre alguém a forçar os mesmos padrões. Não se sinta egoísta se tiver que dar esse espaço. No meu caso é pelo bem dos dois. Não tenho que responder agora, estou só para as perguntas. Consegue estar com o seu marido em momentos de silêncio? Ele consegue estar consigo a dar as mãos, por exemplo, e olhar nos olhos um do outro, ou sem olhar nos olhos um do outro, com os olhos fechados, momentos que não que sejam de partilha mais íntima e mais transcendente, ao fim e ao cabo, para poderem também estar a vibrar, de certa forma, nessa transcendência do corpo e da dor, e não somente na parte mais física, psicológica e emocional, porque há uma outra toda parte, não é? Que acompanha isto. Nós, quando vimos do ponto de vista da consciência, um dia quando estivermos libertos do corpo, mesmo depois da morte, podemos falar assim, olhamos para trás, nós percebemos a abrangência da situação e percebemos porque é que teve que ser assim, etc. Digamos que achemos que assim seja, que percebemos e não há, e nessa compreensão vai haver aceitação, porque percebemos que tudo tinha uma razão de ser. E nós, enquanto estamos aqui, não percebemos a razão de ser, não percebemos totalmente, às vezes percebemos, mas muitas vezes não percebemos. Portanto é difícil aceitar. Então lembrar-se que não, por não ter a compreensão total, é difícil aceitar, mas se tiver confiança que essa compreensão total existe, que há uma razão para as coisas serem como são, não estou a dizer que é uma questão pessoal ou que repare que não estou com isto a dizer que é uma questão kármica que tem que ultrapassar, não tem que ser uma coisa tão pesada, isto é tudo relativizado no ponto de vista de uma abrangência maior. Eu posso dizer assim, o seu marido não sei qual é a condição, não é? Mas por si deve estar definitivamente a desenvolver cap qualidades, que muito dificilmente transcendemos em situações mais agradáveis, digamos assim. E portanto, é difícil às vezes chegar a esse ponto de aceitação e ter de gratidão, hum, mas pelo menos com a confiança de que existe uma compreensão que nos transcende. Para as coisas serem assim, aceitamos mais facilmente. E se sentir frustrada e sentir desesperada e sentir, que não aceita, nem momentos, não é? Acate isso. Acate isso. Não tem que se sentir mal por causa disso. Acate, acolha isso. Claro que depois o passo seguinte é transcender, compreender, largar, etc. Mas se tiver a sentir isso, acolha isso.
o a noção que temos do sofrimento quando neste e noutros tipos de situação é é claro que não é só físico, é emocional, é psicológico, é toda a pessoa que estamos a ver ali. Nós estamos muito habituados a identificar-nos como pessoa e o outro como pessoa. E é claro que não vamos descurar isso, não é? A pessoa está a sofrer e não é fácil. Mas, mas por isso é que eu digo ter menos para si de uma consciência maior, mais abrangente, e ter momentos com os dois, se possível, em que estejam focados numa consciência mais abrangente. Mesmo que façam este exercício conscientemente, ou seja, vamos os 2 estar aqui um bocadinho em silêncio e tentar aplicar-nos com algo, com uma consciência mais abrangente ou com uma consciência maior nossa, seja o que for da vossa forma de perceber o mundo, de compreender o mundo e ver o que é que resulta daí, perceber o que é que resulta. Não têm que estar à espera de sentir alguma coisa, é simplesmente cultivar isso, cultivar isso. Isto é muito duro quando ficamos nos níveis só que tem que se atender, ao nível físico, emocional, psicológico. Hum, sem este contexto de uma consciência mais abrangente e, portanto, vamos cultivar dentro da possibilidade essa consciência, digamos assim. Como trazer essa consciência aqui, está mais presente ainda. E se conseguir fazer com o seu marido, é incrível. Uma questão interessante é que algumas pessoas que sabem que estamos neste caminho não entendem muito bem as nossas reações, menos agradáveis e menos positivas. Há o mito que praticar sermos mais passivos. Nem sempre é assim e as pessoas ficam algo desapontadas. Já viu que é assim? Como é que é dizer? É assim, as pessoas ficam desapontadas, mas porque têm uma expectativa, criam uma ideia do que é um praticante espiritual, não é? E mais uma vez, às vezes não correspondemos a isso. Portanto, não, um praticante espiritual pode ser muito interventivo. Pode ter que ser muito interventivo, até por estar a ver as coisas com uma clareza diferente. E portanto, tudo bem, vamos praticar o caminho do meio, etc. Mas se essa é a nossa função, se é a nossa função, é a nossa função. Com muita compaixão por nós e pelos outros, porque não é fácil. Não há compreensão, não é? Não é fácil. Tenho dificuldade em manter a serenidade no dia a dia tão agitado, onde a maior parte das pessoas vive sem espiritualidade e pouco consciente. Que recomenda? Não posso viver isolado, mas de certa forma sinto-me desfasado, grata. Pois isto não é, tem a ver com a aceitação da nossa condição, tem a ver também com o arranjar também os tais espaços em que a pessoa se possa estar um bocadinho consigo própria e criar esses espaços. Eu muitas vezes digo às pessoas, pronto, se é no caminho para casa, se vão dar uma caminhada pelo jardim, por algum sítio que seja mais natureza, de preferência, se for possível, criar esses ritmos na vida, mesmo que demore mais tempo a chegar a casa, quando não tem um ambiente em casa em que possa estar quieto, pronto. Se tem um ambiente em casa, é, é diferente, mas se não tem, introduzir isso. E, ter cuidado também com a forma de como está à noite, antes de ir dormir. Se tem a possibilidade de estar mais aquietada, tentar aproveitar, porque às vezes estamos tão cansados do dia a dia que queremos é ver qualquer coisa só para nos realmente se distrair um pouco. Aproveitar esses momentos para lhe dar uma força também. Não vale a pena, se não pode mudar a situação, a circunstância, não vale a pena estar mais uma vez a sofrer por acréscimo. Mas, tentar perceber o que é que pode fazer e nesses momentos, ou de manhã, ou à noite, pelo menos. Se consegue estar um bocadinho mais, ou ler alguma leitura pertinente, ou mais interiorizada, tentar perceber se há algum espaço em que pode aproveitar melhor. Oh, que bom. Sim, conseguimos fazer essa medição, meu Deus está preparado para a morte, mas eu não estou preparado para a perda.
Hum, é consigo próprio então, não é? É o aprofundamento da prática. Também vejo uma coisa, não se sentem nesta obrigação que eu devia estar preparado para a perda. Não se ponham peso, é o que é. Mas claro que ajuda, primeiro que tudo, a si, estar a cultivar esse sentido da realidade, né? Perceber que as coisas são assim como são. E mais uma vez, talvez os tais momentos para si ajudem um pouco isso. E de contemplação sobre a morte também. Se encontrar textos, se encontrar meditações, se encontrar contemplações sobre a morte, se calhar já fez muito disso, né? Mas se tiver momentos em que está sozinho, ou mesmo com o seu marido, e tendo isso em mente, mesmo que ele não esteja, que esteja dormido ou assim, mas se você puder encontrar momentos para refletir dessa forma, até de uma forma bastante factual, né, olhando para a outra pessoa, por exemplo, veja, mas veja, tente ter um certo elemento de leveza, não é? É se deixar ir, ao fim e ao cabo, é se aceitar um certo elemento de leveza e desejar o bem ao outro, que tenho certeza que deseja, mas desejar felicidade ao outro. Ah, tentar ver como é que é se essa perda pode ser feita de uma forma suave, leve, de forma que seja mais benéfica para ambos. O seu marido não quer que sofra, não quer que você sofra. Não é para lhe estar a pôr mais um peso, mas, mas é bom lembrarmos disto. Quer que você esteja o melhor possível. Já passamos a hora, eu sei, mas vou cortar um bocadinho. Boa tarde, podes explicar melhor o conceito de consciência mais abrangente? Obrigado. É quando nós estamos na nossa vida, do dia a dia, às vezes não conseguimos. Nós temos várias designações de consciência, nomeadamente no budismo, e várias designações que em português usamos a palavra consciência. Uma coisa é aquela consciência que chamamos consciência cognitiva ou consciência sensorial, ou simplesmente cognição, que é a consciência do dia a dia das coisas que temos que fazer. Outra coisa é a consciência que muitas vezes equiparamos ou equivalemos ao espírito em certas tradições. Outras vezes é quando se fala em awareness, quando se fala em mindfulness, é estar consciente. E essa é uma consciência mais ilimitada. E, portanto, quando praticamos mindfulness, quando estamos conscientes, aware, hum, não estamos limitados pela nossa mente, pelo nosso condicionamento, ou vamos cultivando ou trabalhando cada vez mais esses níveis em que não há essa limitação, por estar a fazer essa ligação ou a levar-nos para esse ponto dessa consciência que sabe o que está a acontecer. Não é? Quando fazemos meditação, ou em momentos da nossa vida, às vezes lembramos de conectarmos, de ver as coisas a partir desse ponto. Não é de conectarmos, é ver as coisas a partir desse ponto. E essa consciência é uma consciência mais abrangente. Claro que podemos passar por outro ponto em que dizemos que, em última análise, não há consciências individuais ou que as consciências individuais são todas conectadas. E, portanto, há uma consciência universal. E, por exemplo, outro tipo de abrangência, mas simplesmente esta consciência que consegue olhar para a mente e perceber que a mente está triste ou que a mente está confusa, essa consciência é o quê? Já é mais abrangente, ela própria pode olhar para a mente e não é afetada por, não entre aspas, não lhe interessa a mente estar triste ou alegre, está consciente, simplesmente. Ainda é uma consciência mais abrangente. E da mesma forma como consegue saber as dinâmicas desta mente, consegue saber de uma forma impessoal, porque observa as dinâmicas desta mente e observa a natureza desta mente e, portanto, observa a natureza da mente. Observa a natureza da mente em geral, de todas as mentes, das outras mentes ou simplesmente da mente. E, portanto, é mais abrangente nesse sentido.
é impessoal. Por ser impessoal é mais ilimitada. É a primeira vez que cá estou ao início senti uma ansiedade que tem vindo a assolar-me de uma forma muito violenta, quase que nem conseguia respirar. Coloquei as mãos no peito depois da meditação inicial e acalmou bastante. Parece-me que parece-me que acolher é o caminho. Dói, mas acreditar dói muito mais. E com esta vamos fazer o nosso minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas partilhas também.